Nas últimas 2, 3 semanas, a gente teve um movimento forte de capital fugindo dos Estados Unidos, indo para o resto do mundo, fazendo juros da dívida americana explodirem e também o dólar despencando em relação à maior parte das moedas do mundo. E aí aquele desespero, porque a partir de agora o mercado americano ele virou um mercado emergente, de terceiro mundo, como alguns dizem, mas agora o movimento mudou. Você tem juros despencando, você tem o dólar, o DXY voltando a subir. O que está por trás disso? Na verdade, os fundamentos não mudaram. E é isso que eu quero trazer no capítulo de hoje. Não defendendo a economia dos Estados Unidos, até porque no capítulo anterior eu falei como nós estamos diante ali de uma recessão cada vez mais sendo confirmada, mas o que realmente é levado em consideração é como funciona a estrutura do dólar ao redor do mundo. E é isso que eu quero explicar hoje. Então, se você parar para pensar, é sempre importante a gente criar perspectiva. Desde o início do ano, então que é mais ou menos aqui, ó, no início na esquerda, você estava com juros ali quase a 4,8%. Então, se você olhar desde o 2025, desde o início de 2025 para cá até agora, nós estamos tendo uma queda. Só que o desespero da maioria das pessoas foi nesse aqui, ó, a partir de abril, você viu uma subida muito forte e nesse pico aqui, em abril, você literalmente teve a criação ali da maior narrativa, vou usar essa palavra, não tem jeito, muitos até apoiaram, né, dizendo não tem jeito, é uma narrativa, de que a partir de agora o dólar realmente morreu porque os Estados Unidos não vão ter como mais se refinanciar, o plano do Trump deu errado, todas aquelas coisas. E aí agora você volta a ter uma queda, claro que já voltou a ter uma leve subida agora, mas ele está relativamente estável ali, abaixo dos 4,2% no momento que eu estou gravando o podcast. Pode ser que mude no momento que você veja, né? Então o que acontece aqui? Por que isso agora voltou? Né? Essa acaba sendo a grande questão. Inclusive fazendo o DXY, que estava ali, né, despencou no mesmo momento em abril, agora voltando a subir, passou de novo do 100 novamente, né? 100,2. Então, por que isso está acontecendo? Eu não quero falar exatamente sobre o movimento em si, porque ele é muito difícil, né? Não somente de prever, mas de explicar, muitas vezes explicar. Mas se você entender os fundamentos de como funciona o sistema, você consegue entender bem melhor. Então, esse aqui é um gráfico do nosso amigo Konks, que é extremamente complicado, só que aqui está praticamente a resposta de por que você tem títulos da dívida pública americana, os famosos bonds, como parte crucial de todo o sistema. Então, eles são usados como colateral no mundo inteiro. Não tem como você obter crédito de algum banco sem você usar a dívida americana como uma calção. E ela pode ser usada em vários movimentos de vários meses, de um dia só, que é o famoso overnight. Você tem movimentos entre o Fed e os maiores bancos. Você tem movimento entre bancos. Você tem movimento em fundos que investem para pessoas obterem crédito. Tudo isso usa os bonds como a espinha dorsal desse sistema, que é o que a gente chama de repo. Então, se você observa essa imagem aqui, apesar dela, você nem sabe para onde você vai começar, inclusive eu vou fazer, eu explico para membros, né, com cada vez mais detalhe de como que isso funciona e por que é importante você entender isso para poder não cair, né, nesses medos do mercado, etc. Agora os Estados Unidos morreram, agora voltou. Então, assim, ao invés de ficar nessas ondas, é muito mais interessante a gente focar nos fundamentos para você ter um pensamento de longo prazo. Então, se você dividir essa imagem, você vai olhar aqui, tanto a parte de baixo, ela é o Fed, é o RRP, é aquela tabelinha entre o Fed e bancos, então ela é extremamente importante. Aí você começa a subir, você tem um outro tipo de repo, que a gente chama de tri-party repo, onde você envolve ali terceiros, que é onde você quer cash ali rápido, de um dia para o outro, entre bancos, entre investidores, entre pessoas. É claro, eu não tenho tempo para explicar tudo isso. Aí você vai subindo, você tem um outro tipo de repo, que é o GFC repo, onde você só trabalha entre os maiores bancos do mundo, entre eles, não envolve pessoas como eu e você. E até a hora que você chega ali no Dealer to Customer, DTC Repo, que é a primeira linha, já é uma coisa muito mais voltada para o trade dos próprios bonds. Então, essa cadeia inteira, ela usa o colateral de formas diferentes, com taxas diferentes, com tipos de participantes diferentes, por motivos diferentes. Só que eu queria que você tentasse pensar
como se o mercado fosse como se fosse uma correia dentada de bicicleta, por exemplo. Então, se você começa a puxar, todo mundo vai junto e você tem que ter um certo equilíbrio entre o juro que você pega emprestado e o juro onde você vai emprestar para outras pessoas, para investir. E qualquer tipo de bolha ou falha, seja num juro que começou a mudar demais para um e não mudou ainda para outro, por conta dos prazos, você começa a criar ali um descompasso. Infelizmente, todo o nosso sistema ele é baseado no sincronismo disso. E se você começa a ter falta em um lugar e excesso no outro, você cria instabilidade nesse mercado. E aí é muito mais fácil você falar que não, a culpa é dos Estados Unidos, é o que o Trump fez, é o que o Biden fez, é o que está acontecendo no Brasil, é o que está acontecendo na Europa, mas todos se esquecem dos descompassos que vão acontecer nesse mercado, no Ripple, que pode fazer com que você tenha uma desestabilização completa dos juros americanos, criando exatamente toda essa gangorra. Então, essa gangorra é uma má notícia para todo mundo. E aí você cria, obviamente, a explicação de que tem que ser os Estados Unidos, que acabou aqui. Não, nem os Estados Unidos conseguem controlar. Basta ver o trabalho do próprio Trump com o Bessent, certo? Tentando ali, se eles tivessem essa autoridade para controlar totalmente, eles fariam, mas isso não existe. Agora, você pode criar entrevistas onde você vai falar sobre determinadas coisas, criar uma expectativa de mercado, tudo isso de fato afeta, mas são os fundamentos dessa estrutura do Ripple que realmente vão definir. E como a maioria dos bancos, inclusive, está fora dos Estados Unidos, você não consegue saber exatamente onde que o problema está pegando. Então você só consegue avaliar a curva de juros americana para ver os sintomas e mostrando ali que se está indo bem ou não está indo muito bem, não necessariamente achando o motivo exato. É por isso que é impossível você prever o dólar, é por isso que é impossível você prever os próximos movimentos, se o juro vai cair, se o juro vai subir, mas você precisa entender pelo menos que essas forças estão em jogo. Agora, existe uma outra parte que aí envolve sim os Estados Unidos. Se você começa a ter uma queda mais significativa nos juros de 10 anos, são baseadas nas expectativas de crescimento e inflação. E nos Estados Unidos, de fato, você está ali, com uma expectativa cada vez maior em relação à recessão, em relação a preços começarem a recuarem. Apesar de todas as tarifas, você tem uma força deflacionária que está atuando cada vez mais. Esse aqui é o Trueflation, que é uma forma privada de você medir, né? Ela não é como o IPCA brasileiro, o CPI americano. Aqui são milhares de produtos que são medidos, né? É uma iniciativa muito interessante que ela tenta trazer a inflação real do que está de fato acontecendo. E você vê uma queda. Então, o Trueflation nos Estados Unidos já está mostrando menos de 2%, né, aquela meta do Fed. Ou seja, a curva de juros americana também começa a prever ali uma falta de uma expectativa de que a economia não vai muito bem, então eu estou buscando segurança, estou buscando liquidez, eu começo a comprar cada vez mais, e ao comprar cada vez mais, não somente para Ripple, mas também para uma proteção, certo? Eu também acabo fazendo esses juros caírem. Só que ao mesmo tempo, você também ali tem uma certa reação na bolsa, que eu ainda não quero necessariamente dizer que está relacionada com isso, porque as bolsas nesse exato momento voltaram bastante, mas pode ser que vire até o final do dia, então não quero criar nenhum tipo ali de análise mais concreta até que nós vejamos de fato uma mudança, mas aqui eu quero que você entenda que os 10 anos, principalmente os títulos de 10 anos, eles são a espinha dorsal de todo esse sistema de obtenção de crédito, e ele não vai a lugar nenhum, ele não foi quebrado baseado com os fatos que aconteceram, e principalmente se você tira o zoom do gráfico, você vê que, se você parar para pensar, desde o momento em que o Trump entrou ali no início de janeiro desse ano até esse exato momento, houve uma queda ali de quase 6%, mais do que 6%, quase 7% em relação aos juros nos Estados Unidos. Então, é sempre importante a gente ver os movimentos de longo prazo para que você não caia nesse desespero, né, de achar que agora os Estados Unidos são a bola da vez, agora não é mais a bola da vez, para isso não poder afetar os seus investimentos. Mas só, antes de mais nada, relembrando o pessoal, se você quiser dar uma olhada nos seus investimentos de forma gratuita para fazer uma revisão, você pode escanear esse QR Code aqui abaixo. E também, se você quiser entender mais sobre Ripple, Tri-Party Ripple, todas as coisas como vão acontecendo, como eu mesmo invisto meu dinheiro,
você pode se considerar também se tornar membro aqui, clicando no botão abaixo no próprio YouTube, beleza? Então, pessoal, vamos manter ali, né, os nervos, porque a volatilidade ela continua, só que ela é muito mais voltada para essa estrutura aqui do Ripple do que de fato realmente o que acontece na política. Claro que influencia, mas a gente sempre tem que se acalmar e ir observando os fundamentos e ver como que isso vai explicando as coisas ao longo do tempo.